Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre espiões. A fábrica de espiões no Brasil. O Brasil tá treinando espiões? Não. Pior que não. Bom, não que se saiba, ou que se tenha notícia. Porque, afinal de contas, se fosse o Brasil treinando espiões, falharíamos drasticamente. Afinal de contas, os espiões têm que ser secretos. E o que aconteceu? Bom, foi descoberto alguns espiões russos que foram criados aqui no Brasil. Como criados? E a gente vai explicar isso logo depois do vídeo, da vinheta. Não deixe de se inscrever e comente. Então vamos lá. O Brasil exportou pelo menos 9 espiões que nós temos conhecimento. Mas por que eu digo exportou? Bom, esses espiões nasceram no Brasil? Não. Eles vieram de outros lugares do mundo e, por falhas, lógico, da burocracia nacional, eles conseguiram certidões de nascimento verdadeiras, porém inexistentes. O que significa? Bom, no caso do Victor Müller Ferreira, que é o que está preso ainda no Brasil, ele conseguiu uma certidão de nascimento com uma mãe que já tinha falecido, e essa certidão de nascimento deu direito a ele a TRG, CPF, passaporte, comprovante de reservista e título de eleitor. Porém, todos esses documentos foram tirados a partir de uma certidão de nascimento emitida com papel correto, tudo certinho, mas que não existia no cartório em si. E aí o que ele fez? Ele pegou essa certidão, tirou seu passaporte e foi ao Tribunal Internacional Penal logo depois que a Rússia invadiu a Ucrânia e tentou um estágio lá. Porém, esse estágio não deu certo, ele nem chegou a entrar no país e ele já foi deportado por documento falso. Chegando aqui, foi monitorado e preso. Quem identificou isso? Os americanos, através da CIA, enviaram notificação ao Brasil dizendo: ó, esse cara aí, esse Vitor, ele não é brasileiro, ele é russo, ele chegou até a morar aqui nos Estados Unidos, ele tá tentando um estágio lá no Tribunal Penal Internacional. E, pois bem, prenderam essa pessoa. Mas por que esses espiões estão agindo agora? Ou estão sendo descobertos agora? Bom, para quem não sabe, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, das embaixadas da Rússia ao redor do mundo foram gentilmente convidadas a se retirar, ou gentilmente deixar apenas o mínimo do efetivo dentro dos países, por conta da espionagem russa que já estava sendo detectada. Pois bem, foi só esse Victor que foi identificado? Não, foram 9 pessoas. Mas o que aqui nos traz... Eu só vou trazer mais um, que é o tal do Arek, sei lá como o nome dele em russo, mas é o Gerhard, que a identidade dele é falsa aqui no Brasil. Esse Gerhard era muito interessante porque, além dele ter uma identidade falsa, assim como a do Victor, ele também tinha uma empresa no Brasil. Ambos, os dois que nós estamos falando, eles tiveram suas identidades emitidas pelo estado do Rio de Janeiro. Então, tanto o Victor como o Gerhard, eles conseguiram identidades ou certidões de nascimento emitidas pelo estado do Rio de Janeiro e, a partir disso, tiveram todos os seus documentos normais emitidos, RG, passaporte, reservista e tudo mais. Então, esse Gerhard, ele não conseguiu ser preso, porém, as investigações pegaram muito mais do que só a identidade dele. Pegaram documentos que eles estavam guardados, pegaram dinheiro, pegaram equipamentos eletrônicos, fizeram a limpa e descobriram até uma esposa dele que estava sendo espiã em outro país. Pois bem, o Brasil não foi o único país da América Latina que teve esses espiões fabricados. A Argentina também teve espiões fabricados com o mesmo modus operandi, desenvolveu um tipo de certidão de nascimento falsa, e praticamente quase todos os países da América Latina que tenham uma democracia sólida foram afetados ou estão sendo usados como base de espiões russos. O Brasil, em específico, por que nós
Porque nós produzimos pelo menos 9 espiões desses que foram identificados e 8 deles fugiram para Deus sabe onde e um está preso aqui no Brasil. Porque o passaporte brasileiro, ao contrário do que todos imaginam, ele dá acesso a muitos países sem precisar de visto. Lógico, os Estados Unidos não dá acesso, mas praticamente em toda a Europa dá acesso, praticamente em toda a África dá acesso, em todo o Oriente Médio também dá acesso. Então isso faz com que o passaporte brasileiro seja muito efetivo para um espião. E lógico, o Brasil, com a mistura dos povos, não tem uma fisionomia clara para o resto do mundo. Então aqui se vive todos os povos, misturas de raças, e isso é muito importante para quando um espião queira se esconder pelo mundo dizendo que é brasileiro. Ninguém vai desconfiar dele. Então, os Estados Unidos estão diretamente envolvidos nisso. E isso não vem de hoje, tá? Pela matéria divulgada no New York Times, isso vem acontecendo há mais de 12 anos. E pelo menos desde 2022, o Brasil já está cooperando com as autoridades americanas para desvendar e para desmascarar os espiões russos em solo brasileiro e pelo mundo. Então essa cooperação é importante. E por que essa cooperação sai justamente agora num jornal americano de grande circulação? Para justamente colocar mais lenha na fogueira no quesito relação Trump e Brasil. O Trump vai ter uma ferramenta de ataque ao Brasil, porque vai dizer que o Brasil colaborou com a Rússia na criação de espiões. Ao contrário, o Brasil vai poder reclamar ou vai poder contra-atacar dizendo que o Brasil está cooperando desde o início do governo Lula com os Estados Unidos para desmantelar essa rede de espiões. Ainda é tudo muito sigiloso, porque o tal do Victor, o espião preso no Brasil, está sendo pleiteado tanto pela Rússia, que alega que ele é um traficante de drogas foragido, e o Brasil não acreditou muito nisso, então não deu a extradição para a Rússia, e pelos americanos, dizendo que como ele morou lá por algum tempo, eles querem saber o que ele fez por lá. Sim, ele passou pelos Estados Unidos, morou lá nos Estados Unidos. Aparentemente, os Estados Unidos é uma rede cheia de buracos para a entrada de espiões. Afinal de contas, passou por lá e ninguém percebeu. Não são eles que são os bastiões da inteligência mundial, apesar que descobriram só depois que ele saiu de lá. Então, acredito que esse fato, por mais nota de rodapé que pareça, vá entrar na mesa de negociação do Lula com o Trump, porque deveria entrar. É algo que o Trump gostaria de ter como bandeira de vitória. Pegamos um espião russo. E lógico, as informações pegas pelo outro espião aqui no Brasil que fugiu, essas informações devem estar hoje muito... O Gerard, né, o que fugiu, essas informações que foram pegas na casa dele, afinal de contas ele tinha uma empresa aqui, essas informações dos Estados Unidos com certeza também estão de olho e devem entrar na negociação com o Lula e o Trump na próximo encontro deles, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas o que me traz tudo isso é como é interessante espiões russos usando o Brasil para serem criados. No quesito criados, eles não foram treinados aqui, mas pegar identidades falsas e realmente usá-las pelo mundo através das boas relações internacionais que o Brasil tem. O que isso pode acontecer? Pode acontecer que provavelmente daqui para frente, se alguém quiser, algum brasileiro queira estagiar em algum órgão internacional, vai ficar bem difícil de conseguir. Mas tirando isso, o Brasil não está produzindo os próprios espiões, afinal de contas, nesse governo que tudo vaza, se existissem espiões brasileiros, já tinham vazado o nome, Instagram, Facebook, e ele já tinha aberto um canal no YouTube para explicar como ele faz as suas operações secretas. Muito obrigado e até a próxima.